Meus irmãos, muito boa noite a todos. Quanta alegria para o nosso coração estarmos de regresso a esta casa que temos tanto carinho e de veras muito felizes em participar das comemorações de seus 65 anos de trabalho no bem. O Centro Espírita André Luiz, que vem servindo de escola para os nossos espíritos imortais, ensejando a cada um de seus frequentadores a bênção do estudo sério e da prática da caridade moral e material, esclarecendo e, ao mesmo tempo, confortando a todos que a buscamos, tanto encarnados quanto desencarnados. Parabéns a esta casa e que Jesus conceda muitos anos de serviço em sua seara de amor. Nós, na noite de hoje, meus irmãos, falaremos do tema Servir com Amor, o Trabalho Voluntário Espírita. Iniciaremos a reflexão da noite de hoje com Lucas, nesta passagem de Jesus. Eu, porém, no meio de vós, sou aquele que serve. Uma belíssima frase de Jesus, o servo inconfundível, que por trás desta fala, aparentemente simples, traz um mundo de ensinamentos para todos nós. Nós bem sabemos que existem dois tipos de trabalho. O remunerado, que gera crescimento material, progresso social, desenvolve uma melhora exterior da criatura. E o trabalho voluntário, que é aquele que modifica, que transforma o homem, mas de dentro para fora. Há uma melhora interior da criatura. O voluntário, ele supera a si mesmo como um instrumento da misericórdia divina. E Jesus é exemplo desses dois tipos de trabalho. Então, o voluntário, meus irmãos, é aquele que sai para semear, mas percebamos que a convocação é geral, é para todos. E nós vivemos os tempos da renovação fundamental. E nós possamos, então, mais conscientes dessa realidade, atravessar em serviço o limiar da era do Espírito. E nós vamos ver que em todas as frentes de trabalho da Casa Espírita existe a mobilização de todos e que cada qual pode servir a seu modo. Veremos também que o trabalho, doação, ele não muda apenas o ambiente, ele muda principalmente o trabalhador, fazendo o trabalhador crescer no sentido moral. E nesse trabalho que podemos ter a graça e a misericórdia de realizar numa casa espírita, além de nós trabalhadores recebermos respeito, simpatia, gratidão, amizade, nós também recebemos socorro espiritual para as nossas dificuldades e para as dificuldades daqueles que amamos. E acreditem, meus irmãos, nós, ao trabalhar na casa espírita, vamos nos perfumar. O benfeitor Emmanuel nos diz que o trabalho e doação é um investimento para a alma. Diz ele que não há investimento melhor para a alma do que esse trabalho de doação. Por quê? Porque ele quita o passado, garante as realizações do presente e representa créditos para o futuro. E nós, espíritas, temos razões de sobra para compreender essa verdade, porque nós sabemos, a bandeira da nossa doutrina é: fora da caridade não há salvação. Mas da caridade bem entendida, como entendeu Paulo na leitura Necessidade da Caridade, que engloba aprender a doar-se, a trabalhar dentro de si, se é que nós desejamos atingir a prática legítima do Evangelho. Então, meus irmãos, lá em Mateus, nós vamos encontrar uma fala profunda que diz assim: e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste velar comigo? E como a voz de Jesus ecoa,
a exortação do mestre ela continua atual como nunca. É preciso despertar o nosso espírito, acordar o nosso espírito para velar com Jesus, nem que seja por 1 hora. A nossa encarnação é considerada 1 hora. Para quê? Para que o despertar na realidade espiritual não nos traga amargas surpresas. Mas isso não quer dizer que o trabalho seja realizado como uma obrigação dolorosa, mas com espírito de serviço, em outras palavras, com alegria. Porque eu pergunto, meus irmãos, existe outra maneira de servir a Jesus que não seja com alegria? Se nós vamos ao centro espírita sermos voluntários, como se fosse uma carga pesada para nós, se vamos dar uma palestra e dizemos, nossa, mas eu tenho que estudar, é difícil, hoje eu tenho que dar uma palestra. Sem nos preparar, sem estudar, sem alegria de servir, sem colocar o nosso coração no coração daqueles que nos ouvem, pouco ou nada nos servirá a palestra. Então, é preciso vibrar amor uns pelos outros. Não é fazeção de coisas, é muito importante nós desaprendermos alguns conceitos. Não é fazeção, é trabalho e doação, é dar-se, dar de si mesmo. É amor, é alegria de servir. Então, nós sabemos que a terra, como está no Evangelho, ela oferece um dos tipos de mundos expiatórios. E expiar, nós sabemos que além de ser resgatar dívidas, mas expiar é também de extrair, pia de pureza. É literalmente a ação de extrair a pureza, a beleza que já existe dentro de nós e nada melhor do que um trabalho voluntário. E isso só mesmo se faz trabalhando no bem. E o bem começa onde? Dentro de nós mesmos e a partir de nós para o outro. Então, se é aqui na Terra nós teremos a bênção de viver, a oportunidade de aprender, então vamos aprender com a doutrina espírita que amar servindo é amar a Deus, mas servir amando é amar ao próximo como do mesmo modo que a si mesmo. É como o exemplo da bicicleta, que foi feita para pedalar. Na hora que você para de pedalar, ela cai, porque ela não se sustenta em 2 rodas sem pedalar. Então, meus irmãos, na questão 674 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos benfeitores, a necessidade do trabalho é lei da natureza? E os benfeitores respondem, o trabalho é lei da natureza, por isso, mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. E também na questão 675, Kardec vai perguntar, por trabalho, só se deve entender as ocupações materiais? E os benfeitores dizem, não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Ou seja, tudo o que concorra para o desenvolvimento próprio do semelhante e da criação é considerado trabalho. Então, se tudo é movimento do universo, se Deus trabalha o tempo todo, se o nosso corpo deitado, dormindo, falando, está em permanente movimento, só o fato de nós não fazermos já pode ser um problema. Então, assim como a bicicleta foi feita para andar, nós fomos feitos para servir, para trabalhar. Então, tudo isso quer dizer-nos que, se fomos concebidos e construídos para servir, quando deixamos de servir, alguma coisa se descompensa em nós. Algo em nossa estrutura, algum foco de energia, ele se desequilibra.
E esse desequilíbrio, ao longo do tempo, vai trazendo consequências até que nos enfermamos. Então, a nossa estrutura física ou energética, ela foi concebida e criada para servir. Então, a maioria de nós tem como guia ser servido. Quanto maior o número de pessoas que nos sirvam, melhor. Essa é a nossa mentalidade. Quanto menos trabalho eu tiver, melhor. Quanto menos precisar fazer, melhor. Mas embutido nessas ideias está o desvalor do trabalho. Porque a maioria de nós aceita o trabalho como meio de passar mais tempo sem fazer nada, já sonhando com a aposentadoria. Quando o ideal de vida seria pedir a Deus que nós tivéssemos forças físicas e mentais para trabalhar até o último segundo da nossa vida. Tudo isso, todo esse desvalor, é um desconhecimento dessas verdades. Por isso, a maioria de nós tem muita dificuldade em ser feliz, porque não aplica os talentos, as virtudes que temos. O que poderia ter como instrumento de felicidade na exata direção, nós não fazemos. Então, é aquela fala de Emmanuel, talento oculto, fonte escondida. Então, nós poupamos energia para passar mais tempo gastando energia desarrazoadamente. Então, André Luiz vai nos dizer que a maioria de nós não aproveita a encarnação porque despende energia inutilmente, como energia gasta na tristeza. Essa é uma energia gasta inutilmente quando nós nos acalentamos da tristeza. Então, nós fomos feitos para servir, e se não servirmos, vamos nos enfermar. Por esta razão, Jesus, o médico dos pobres, ele exerceu a medicina do amor, porque Jesus ele acordava nos pacientes o cristão que dormia. E como médico das almas, como psicoterapeuta excelente, psicoterapeuta da humanidade, ele nos legou no seu evangelho a medicina preventiva que devemos ler com a alma e praticá-la. Como dizem os benfeitores do mais alto, se o homem compreendesse que a saúde do corpo é reflexo da harmonia espiritual, certo que se consagraria à vida simples, com trabalho ativo e a fraternidade legítima por normas de verdadeira felicidade. Então, os ensinamentos da fé constituem receituário permanente para a cura das antigas enfermidades que acompanham a alma século por séculos. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse: então, nem uma hora pudeste velar comigo? Algumas horas por semana, meus irmãos, doando-se em favor do próximo, nós ganharíamos tanto em realização pessoal. Nós nos sentiríamos úteis, porque ajudando, nos ajudamos. Porque aprendendo a servir, nós aprendemos a amar. E quem ama é que é feliz. Então, se nós perguntássemos hoje, quem é o maior nesta plateia virtual que nos ouve? Jesus diria, quem mais serve? Então, quem, desejando mostrar a Jesus e quer mudar, modificar, procura sempre o último lugar. Faz questão de servir antes de ser servido. Raros de nós conseguem fazer isso. Ou seja, nós não estamos, muitas das vezes, em perfeita sintonia com essa lei de movimento que nos convida ao serviço. Antes da esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Está em Lucas. Jesus pede a todos os de boa vontade para aumentar o conjunto dos que amam seus semelhantes e renunciam aos seus próprios interesses, se interessando mais pelos que padecem.
Quem compreende o valor do trabalho no bem, sente prazer em ser útil. E onde encontra oportunidade de trabalho, procura atender. Ninguém que tem essa alegria de servir está preocupado com teoria, nem em aparecer, não gasta tempo com conversações inúteis. Então, não se pode viver somente para si. É preciso que seja eliminado o egoísmo das atividades humanas, porque o egoísmo, é a cerca que divide os dois mundos. Então, é preciso, primeiro, saber e sentir que todos são irmãos e que as necessidades de uns podem ser as necessidades dos outros. Então, Deus fez do trabalho uma necessidade. Está no Evangelho. A ausência do trabalho nos atrofia o corpo. A ausência do trabalho intelectual nos aprisionaria aos estados primitivos da inteligência. Não é possível viver de outra maneira que não seja com o trabalho. Ele é o sustentáculo de todas as civilizações do mundo. E o Espiritismo, ele é categórico. A verdadeira fé, ela é operante e ativa, e ela jamais se acomoda. Fé sem obras, ela é morta. Então, fé e obras devem estar sempre juntas, nunca separadas. Como poderíamos ensinar, meus irmãos, a um homem a força da fé, se ele estiver com fome e frio? Seria um despropósito. Muitas das vezes é preciso substituir uma palavra bonita por um pedaço de pão. Vai nos dizer Emmanuel. Então, atendamos ao bem. Em verdade vos digo que quantas vezes o fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Contudo, está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. A necessidade da caridade, que é de uma beleza profunda, e se nós formos estudar profundamente, nós vamos entender que não basta fazer, é preciso construir-se. Por quê? Qual é a vocação primeira do Espiritismo? Consolar pelo esclarecimento. Então, é por esta razão que a casa espírita, ela é também um posto avançado do espírito e das realidades do espírito. Então, existem duas tarefas no centro espírita e é bom que a gente tenha essas duas. Uma diz respeito à iluminação intelectual, que nos traz sabedoria, mas a outra diz respeito à nossa iluminação do sentimento, que nos traz o amor, que é a nossa meta, é o nosso alvo. Então, é interessante, porque num banquete da espiritualidade, oferecido num centro espírita, nós temos as entradas, um antipasto, uma salada, é o alimento leve e imediato, é o atendimento fraterno, o passe magnético, a água fluidificada, as vibrações dirigidas, tudo isso é uma entrada que tem no banquete oferecido pelo Centro Espírita. Mas o curioso é que muitos de nós ficamos apenas no antipasto. Nos melhoramos, vamos ao centro, nos melhoramos, experimentamos um bem-estar, o problema de saúde parece superado, a mente está pacificada, e logo saímos do centro. E deixamos o melhor, o prato principal, o conhecimento espírita, que é o arroz com feijão. É esse prato que realmente nos alimenta e fortalece, nos ajudando a viver de uma forma mais tranquila e feliz. Se nós estamos dispostos a experimentá-lo, é preciso saber que esse maná dos deuses deve ser bem mastigado para ser bem digerido, envolvendo atenção no legítimo desejo de aprender, de estudar buscando realmente aprender, superando essa mera intenção de somente receber, mas também de doar-se, de dar de si em favor do bem, pelo próprio bem. Porque num banquete maravilhoso, oferecido por um centro espírita, de
toda fartura que existe no ceal, quando nós temos todo um banquete, a gente vai lá e pega só uma azeitona. O banquete do Centro Espírita está no estudo das obras da codificação. Estudando, meus irmãos, nós vamos substituindo as horas vazias, desperdiçadas, jogadas fora, por uma excursão no deslumbrante universo espírita tão prazeroso. E estudando, vamos aprendendo a servir. Então, essa é a beleza. Quantos de nós estamos, às vezes, nos sentindo solitários? Mas, se nós trocarmos o T de tormento para o D de Deus, seremos solidários. E a casa espírita nos enseja a oportunidade bendita de sermos solidários. Então, estudando e trabalhando, o homem vai encontrar-se consigo mesmo, achando no próprio coração o tesouro e a paz. Aquela paz que ele sempre buscou em todos os recantos e tempos do planeta. Porque nós sabemos que o voluntário, ele sai para semear. Mas a sementeira é grande e os trabalhadores são poucos. E por que será que os trabalhadores são poucos? Tem uma explicação. É que o trabalho, meus irmãos, ele tem um reflexo doloroso. Na cultura greco-judaico-romana cristã, ela fez do trabalho uma maldição, um condicionamento de natureza cultural que atravessa milênios e chega até nós. Porque a origem da palavra trabalho, ela vem do latim tripalium, do verbo tripaliare. Tripaliare tem o sentido de torturar, supliciar, causar dor, sofrimento intenso e prolongado no tripalium, que é essa peça, esse instrumento feito de 3 paus agudos. Três, palium, pau, tripalium. Então, por que era assim? Porque na mentalidade daquela época, os nobres tratavam de negócios. E os inferiores, entre aspas, para que os nobres tenham mais tempo de não fazer nada, trabalhavam. Então, esse tripau, literalmente 3 paus, fazia com que o trabalho fosse transformado em tortura. Porque ele era colocado no pescoço dos escravos para controlá-los e explorar a sua força de trabalho. Então, o tripalho era e continua sendo para nós um instrumento de tortura, de sofrimento, de inútil esforço. Por isso, ainda hoje, entre nós, reverbera a ideia de que o trabalho é algo negativo, quando, na verdade, ele é uma bênção, meus irmãos. Estejamos conscientes que, governados, enfim, pela caridade, por essa caridade que Paulo fala no Evangelho, entenderemos por que nós estamos aqui no céu, para aprender a amar-nos, vencendo o egoísmo. Nós vamos entender os recados que estão soando aos nossos ouvidos há tempos e tempos divinizados nas palavras do Cristo. O maior dentre vós será o que mais servir. Eu, porém, no meio de vós, sou aquele que serve. Somos todos Pedros, meus irmãos, inseguros, nervosos, ansiosos. Mas Jesus disse a Pedro: Simão Pedro, filho de Jonas, amas-me? E Pedro lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Então, apacentar não é só dar coisas, acalmar, é esclarecer, argumentar corretamente dentro da verdade com V maiúsculo, que são as leis divinas íncitas em nossa consciência. E aí sim, em acalmando o próprio espírito, encorajar-se e encorajar o outro perante a luta programada. Então, nessa passagem, é muito interessante, porque Jesus vai perguntar 3 vezes a Pedro: Pedro, tu me amas?
E Pedro sempre lhe responde: bem sabes que te amo, Senhor. Mas por que será que Jesus pergunta 3 vezes? Nós sabemos que a Bíblia traz muita simbologia e ensinamentos profundos. E hoje, graças à luz da doutrina espírita, nós temos ampliado o nosso entendimento e compreendemos que é do amor ágape que Jesus fala para Pedro, desse amor transcendental, daquele que religa a criatura ao Criador, que é o mesmo que Paulo está falando da necessidade da caridade como construção dentro e, em consequência, ajudar o próximo. Porque daí vem a palavra religare, religião, religare, religar criatura ao Criador. Então, nós podemos compreender agora que a cada pergunta, uma gradação desse amor até chegar ao ágape. Pedro, tu me amas? É o trabalho estudo. Pedro, tu me amas? É o trabalho filantrópico, trabalho doação. Pedro, tu me amas? É a caridade bem entendida. Essa ágape, amor transcendental que liga a criatura com o Criador. Mas observemos que durante 3 anos em que Jesus educou os apóstolos, ele sempre procurava modelar essa grande estátua, esse grande mármore, que é o nosso sentimento. Porque Jesus, em realidade, ele estava focalizando a figura de Simão Pedro. Porque nós vamos ver o mestre construindo o reino de Deus, não na casa do caminho, mas dentro do coração de Pedro. Então, meus irmãos, igualmente acontece conosco. Jesus, em realidade, ele está focando a figura de cada um de nós trabalhadores da CEAL, não nas paredes da CEAL, não nas paredes da nossa casa espírita aqui, a KSS. No trabalho voluntário do CEAL e da KSS, o mestre há de estar construindo o reino de Deus dentro do nosso coração. Porque pensemos, onde está a casa do caminho de Simão Pedro? Onde está aquela velha Atenas? Onde está a Roma antiga? Onde procurar aquelas civilizações do passado com as suas glórias, com seus exércitos? Tudo se transformou em escombros, meus irmãos, em ruínas. Onde estão aquelas generais poderosos? Todos foram obrigados a atravessar as portas do túmulo, como nós também o seremos obrigados. Tudo é passageiro, mostrando que tudo é passageiro. Todos os poderes, toda a grandeza humana, toda a riqueza humana, ela passa de uma forma vertiginosa. O único poder que permanece é o do amor bem compreendido. Porque muitas das vezes nós não sabemos ainda amar. Por isso, a única coisa que permanece é aquilo que nós construímos portas adentro do coração. Daí, eu, porém, no meio de vós, sou aquele que serve. Veja a beleza dessa frase, quanto ensinamento tem por trás disso. Era sobre isso que Jesus falava. Apenas as conquistas que nós formos capazes de manter com dignidade dentro de nós. Por que aí nessa frase está, sou aquele que serve? Porque servir, o que quer dizer? Servir é amar, é acolher, é respeitar, é amparar. Mas mais que tudo isso, é perceber o que estamos fazendo a pessoa que servimos sentir. E para isso, nós precisamos que as nossas atitudes estejam conectadas com o auxílio caritativo, para que tenha coerência. Por isso que Jesus usava uma túnica sem costuras. O que ele falava era o que ele fazia. Mas como assim? Eu posso ser bom aqui no centro e não ser bom na minha casa? Então façamos um balanço dos nossos sentimentos e do que nós estamos semeando para o nosso esposo, para a nossa esposa, para os nossos filhos, os nossos amigos, parentes. Que vibrações nós, trabalhadores, bafejados pela luz da doutrina espírita, estamos deixando nos ambientes que passamos? Que espécie de emoções eu distribuo? Que espécie de emoções eu transmito?
O que será que distribua as pessoas? Que pessoas? Do centro, da família, do trabalho, onde estivermos. Nas ruas, no trânsito. Será que eu estou transmitindo otimismo ou pessimismo? Cansaço de fazer o bem? Como a gente sempre recorda de Valdo, quando ele vai a uma casa espírita, uma senhora, 30 anos na casa espírita, não deixa de fazer o trabalho, mas chegou lá, tudo bem? Ah, cansada, 30 anos fazendo isso. Ele falou, o Divaldo falou, para, minha irmã. Ela falou, mas como? Você está pedindo para parar de fazer a caridade? Eu falei, não, a caridade é para fazer com alegria. Se está fazendo mal a você, pare. Veja a profundidade desse ensinamento de nosso querido Divaldo. Então, qual é o estoque de sentimentos? Nós estamos distribuindo mais amor, menos ódio ou o contrário? Será que eu acalmo ou eu irrito o outro? Quem eu ajudo está triste ou está feliz? Será que as pessoas vão ter vontade de estar no céu? Na casa espírita? No ambiente que estamos, na nossa casa, no nosso trabalho, ou vão ter vontade de sair correndo dali? Em outras palavras, o que eu estou inspirando quando eu semeio? Porque o que eu estou semeando ou o que eu vou colher? Porque nós sabemos que pensamentos criam emoções. Se eu falo mal de fulano, eu criei uma emoção no fulano, e o fulano vai ter uma ação com aquilo ali. Porque a emoção cria a ação. A ação vai criar um hábito. O hábito, o caráter, o destino. Então, se o servidor da casa espírita é um semeador do bem, lembremos sempre de que nunca as pessoas que aqui frequentam vão esquecer do que nós as vamos fazer sentir. Porque muitos de nós esquecemos do que nos fazem, do que nos dizem, do que nos dão materialmente falando. Mas nós nunca vamos esquecer do que as pessoas nos fazem sentir. Então, Pedro pedia para Jesus timidamente uma explicação. Por que 3 vezes? Porque servir. Eu, porém, no meio de vós, sou aquele que serve. Servir deve ser coerente à atitude conectada com o auxílio. Porque quando Jesus pede a Simão Pedro para construir a casa do caminho, ele não pediu uma obra externa. Quando os construtores do céu construíram esta obra, Jesus não pediu uma obra externa. Ele queria construir por dentro dos trabalhadores. Ele sabia, Jesus, que o trabalho que Simão realizaria era um trabalho para aperfeiçoamento do próprio Simão Pedro, como é para nós. Então, esse reino é obra divina no coração dos homens. Então, servir na casa espírita, sim, mas o que estamos doando de nós mesmos, o nosso comportamento, das nossas reações, atitudes, que espécie de emoções nós estamos comunicando ao outro? Que emoção eu transmito quando eu faço a caridade no céu? Qual a reação que eu provoco no outro que me busca aflito? Então, meus irmãos, encerrando a nossa fala da noite, nós vamos recordar, muitos devem conhecer, o livro Voltei, de um grande trabalhador espírita, irmão Jacob, que foi o pseudônimo adotado pelo espírito, que em vida foi Frederico Figner, reconhecido ativista do espiritismo e diretor da FEB. Ele, que como nós, foi um estudioso espírita, um palestrante, não faltava uma reunião por mais de anos e anos e anos. E que publicamente ele havia prometido reescrever aos confrades e amigos tão logo ele chegasse no além. E neste livro, que nós recomendamos a todos lerem, principalmente os trabalhadores da casa, ele encontra das surpresas que encontrou no plano espiritual, que embora ele fosse esse trabalhador dedicado do centro espírita, ele chega no mundo espiritual e se surpreende com a pouca luz que emanava dele.
E ele dizia assim ao Espírito Bezerra de Menezes: mas, doutor Bezerra, fui eu que construí a editora, fui eu que construí a gráfica para publicar os livros espíritos. Tinha condição financeira e ajudou muito. E doutor Bezerra fala para ele assim: mas meu filho, o que você ergueu dentro do seu coração? O que você construiu dentro, meu filho? E aí, então, esse trabalhador da FEB, ele entendeu. Ele ficou tão sensibilizado que ele disse: eu preciso contar isso para os encarnados que trabalham nos centros espíritas, porque está todo mundo enganado como eu estava na Terra. É muito possível, meus irmãos, que nós que também trabalhamos na mesa mediúnica, um dia seremos se não nos melhorarmos, com esforço, com dedicação, seremos, qual desencarnados, atendidos como espíritos sofredores. Se nós não aprendermos a bênção da oportunidade que uma mesa mediúnica dá, de nós aprendermos aquilo que nós não devemos fazer, ou aquilo que sim devemos fazer. Então, é que a maioria de nós encarnados, nós dormimos um sono profundo e caminhamos distraídos. Não é fazeção, é construção íntima, é necessidade da caridade bem entendida, segundo Paulo, construção, obra interna, de dentro para fora. E então, meus irmãos, é com estas reflexões que nós abraçamos fraternalmente a cada um dos trabalhadores do CEAL, com vivas saudades de adentrar a este portão, que guardem o que vou dizer. Estes portões do André Luiz pode ser considerado para você que adentra nele, para você, trabalhador, para mim, a nossa porta de Damasco. E ao adentrá-lo, nós sabemos que Jesus está no portal de todos os templos, perguntando: o que buscais? Que nós, ao adentrarmos nesta casa, nós possamos perguntar: o que queres, Senhor, que eu faça? Assim que terminamos a nossa fala parabenizando aos fundadores e a cada voluntário nesses 65 anos de luz, para encarnados e desencarnados, num trabalho incansável, sempre sob o amparo do Mestre amado e de seus benfeitores espirituais. É por isso que na noite de hoje nós dizemos: salve André Luiz, o repórter do mundo espiritual. Ave Allan Kardec, teus discípulos novos e singelos, saudamos-te dos umbrais da era nova que impulsionastes com a tua luta. Ave Cristo, os que vão viver para sempre te glorificam e te saúdam. Que possamos todos estar sob o amparo de Jesus, aproveitando minuto a minuto de servir com ele na Casa Espírita, Centro Espírita André Luiz, com alegria de servir, sempre. Uma boa noite a todos e muito obrigada por esse encontro fraterno. Boa noite.